Olá, meus amados, amadas, amigos e amigas, aposentados e pensionistas do INSS. Que nos acompanham em nossas aulas de direito previdenciário, especialmente quanto às nossas atualizações referente ao direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos sobre a redução da contribuição previdenciária. Hoje falaremos um pouco sobre a licença maternidade. Meus amados e amadas, amigos e amigas, antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos, aqueles que vêm nos acompanhando que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam a sua inscrição e nos ajudem com comentários, sugestões, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Também aqueles que pela primeira vez acessam o nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali seu comentário, suas sugestões. Ficaria muito grato se assim o agissem. Bom, como nós sabemos, toda pessoa empregada que esteja gestante tem direito a uma licença chamada de licença maternidade. E esta licença é de 120 dias, ou seja, 4 meses, né? E que esta licença é sem prejuízo do emprego e do salário. O referido salário a que tem direito, ele é devido às seguradas da Previdência Social durante os 120 dias, podendo ser concedido 28 dias antes e o seu término 91 dias depois do parto, exceto para as seguradas em período de manutenção da qualidade de segurada, para as quais o benefício será devido a partir do nascimento da criança, nos termos do artigo 358, inciso 1, da Instrução Normativa 128 de 2022. De forma que o total dos 120 dias, em caso de parto, se dá somando 28 dias antes do parto, mais o dia do parto, mais 91 dias após o parto, que é 28, mais 1, mais 91, que totaliza 120 dias. É necessário se salientar que deve ter o atestado médico e em casos excepcionais, para que o período de repouso, que poderão ser antecipados ou prorrogados, é feito de acordo com a avaliação médica. Vejamos então, agora, a data do início da licença em caso de nascimento prematuro. O que podemos concluir nesses casos é que poderá haver variação nas somas dos dias, desde que o total de 120 dias seja obedecido. Informamos que pode ser 28 dias antes do parto, um dia que é o dia do parto, mais 91 dias após o parto. Se for 15 dias antes do parto, é mais um dia 16, mais 104 para totalizar 120. Se for 25 dias, é 25 mais 1 mais 94, que totaliza 120. Se for 0 mais 1, é 119 dias após o parto, que totaliza 120. E se for antes do parto 8 dias, um dia do parto e 111 dias, totalizando dias após o parto, né? Totalizando 120 dias. De qualquer forma, a empregada deve, mediante o atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto
e a ocorrência do mesmo. O aumento do período de repouso em casos excepcionais ocorre através de atestado médico, conforme exposto no artigo 392, parágrafo 2º da CLT, em que os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, mediante o atestado médico específico. De forma que, de acordo com a legislação previdenciária, a mesma não se manifesta sobre este aumento de período de repouso. Portanto, se presume que caberá ao empregador o ônus pelo pagamento do respectivo período. Quanto ao período de carência, que é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o benefício faça jus ao benefício, são consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência, ou das suas competências, nos termos do artigo 26 da RPS, que é no decreto 3048 de 99, né? No caso de salário maternidade, o período de carência é estabelecido conforme passamos a esclarecer. Do salário maternidade e número de meses de contribuições da segurada ou das seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas e empregada doméstica, conforme está lá previsto no artigo 30, inciso 2 da RPS e artigo 26, inciso 6 da Lei 8.213 de 91. Sem carência, que é aquele contribuinte individual e facultativo, está lá no artigo 29, inciso 3 da RPS e o artigo 25, inciso 3 da Lei 8.213, que são 10 contribuições para segurado especial, que exerce atividade rural. Está lá no artigo 29, inciso 3 da RPS e artigo 25, inciso 3 da Lei 8.213 de 91. Bom, no caso de parto antecipado ou natimorto, para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o evento ocorrido a partir da 23ª semana, ou seja, do 6º mês de gestação, inclusive em caso de natimorto. Isto porque a legislação previdenciária considera nascido morto ou natimorto o óbito fetal tardio, ou seja, o óbito ocorrido antes da expulsão ou extração completa do corpo materno, de um produto de concepção que tenha alcançado 23 semanas completas ou mais da gestação. De acordo com o artigo 358 da Instrução Normativa 128 de 2022, considera-se fato gerador do salário maternidade o parto, inclusive o parto natimorto, data a partir da qual conta-se esta data o direito da maternidade, os mesmos 120 dias. Em caso de parto antecipado, o período de carência será reduzido em números de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto for antecipado, nos termos do artigo 97, parágrafo 1º da Instrução Normativa 128 de 2022. No entanto, ocorrendo aí então o parto antecipado e estando assegurada internada por conta de complicações da gravidez, a data do início da licença de maternidade deve ser contada a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que aquele caso em que ocorrer primeiro. Estas datas, portanto, são as datas da alta que dá início ao período abrangido pela proteção constitucional à
paternidade, à infância e à convivência familiar. Quanto à garantia da empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, temos que atentar para que, no caso da transferência de função, quando as condições de saúde exigirem, certo? Assegurando então, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Também a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Também, durante esse período de 120 dias, a mulher ela terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como também os direitos e vantagens adquiridas, sendo-lhe aí, então, portanto, facultado reverter a função que anteriormente ocupava. No que diz respeito à estabilidade do emprego e o início da contagem do prazo, a empregada gestante tem instabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Portanto, se considerando que o tempo de gestação é de 9 meses, normalmente, né? A garantia de emprego será, salvo ocorrência de parto antecipado, de 14 meses, a contar da gravidez, ou 1 ano e 2 meses. A instabilidade no emprego, previsto no artigo 10, inciso 2A da ADCT, foi estendida às empregadas gestantes contratadas por prazo determinado ou admitidas a título precário, independentemente do regime jurídico, conforme está lá no inciso 3 da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Maiores detalhes sobre essa estabilidade provisória da empregada gestante, seja no contrato por tempo determinado, exceto o temporário ou indeterminado, você pode ter acesso ao tópico de estabilidade provisória, né, que é o caso. O que observamos é que em muitas empresas existem dúvidas quanto a essa estabilidade e que deve ser conferida essa estabilidade a partir da gravidez da empregada ou da data em que a mesma comunica o fato ao empregador, alegando, portanto, às empresas que essa possibilidade está sob o fundamento do artigo 373A, inciso 4 da CLT, em que proíbe que a empresa possa exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de estabilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. E então, considerando que não há como se saber no ato da demissão se a empregada está ou não grávida, o que podemos vislumbrar é que a instabilidade, a estabilidade pode decorrer de 3 datas distintas, sendo então a primeira data da gravidez em si, a data da concepção, né? A segunda data é a data da confirmação da gravidez pelo médico, que pode ocorrer na mesma semana, ou 1 mês, ou até 3 meses depois, dependendo do caso, né? A data 3 é a data da comunicação por parte da empregada ao empregador. Também podemos afirmar que a observação jurisprudencial, esta observação jurisprudencial o que vale é a data da concepção em si,
e não a data da comunicação ao estado gravídico ao empregador. Nesse sentido, há que se considerar que a arbitrariedade em demitir ou não a empregada torna-se um risco para o empregador, pois então a legislação ela busca assegurar não só a garantia do emprego, mas também proteger as condições básicas de sustento ao nascituro, através dos rendimentos da genitora pelo período mínimo de 5 meses após o parto. A legislação também proíbe a exigência de teste, exames médicos, perícias, laudo, atestado, declarações ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou ao estado de gravidez por parte do empregador. Também que esta proibição, por si só, transfere o risco da demissão ao empregador, pois ainda que este tenha sido comunicado em atraso, que é o caso, no caso, né, sobre o estado gravídico da empregada, e sendo comprovado que a data da confirmação da gravidez tenha sido antes da demissão, poderá o empregador ser obrigado a reintegrá-lo ao quadro da empresa ou, não sendo possível, indenizá-la. Tá? No caso de falecimento da segurada que recebe o benefício de acordo com o artigo 360 da Instrução Normativa 128/2002, nestes casos de falecimento do segurado que fazia jus ao benefício de salário maternidade, será devido o pagamento do respectivo benefício ao cônjuge, seja companheiro, sobrevivente, pelo tempo restante de que teria direito o segurado falecido, desde que possua qualidade de segurado e carência na data do fato gerador. O referido pagamento ao cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente é devido para fatos geradores a partir de 23 de janeiro de 2014, desde o início da vigência do artigo 71B da Lei 8.213 de 91, e se aplica ao cônjuge ou companheira sobrevivente, companheiro ou companheira, né, sobrevivente, que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção. Não será devido o pagamento do benefício ao cônjuge sobrevivente no caso de aborto não criminoso, no caso de falecimento do filho ou seu abandono, ou também nas hipóteses de perda ou destituição do poder familiar, decorrente de decisão judicial. Para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído de alguma forma para todos vocês. Esperamos contar com todos vocês em uma próxima atualização. Forte abraço a todos e em uma próxima oportunidade nós estaremos falando dentro deste assunto de maternidade, certo? Da licença maternidade. Nós iremos falar da demissão sem justa causa, da indenização ou reintegração ao emprego. Forte abraço e até a próxima.